Fala galera, você que está aí do outro lado com a sua embarcação, pronto para atracar nesse porto seguro, o Farol Podcast passa a iluminar a sua noite a partir de agora. Então venha seguir por essa luz que é emitida pelo Farol e venha até esse porto seguro que tem muita informação e entretenimento. O nosso intuito é fazer um podcast com as principais autoridades e também personalidades do nosso município. Hoje, a nossa convidada é uma mistura de Lara Croft com Barbie. Uma mulher forte e determinada, que já viajou o mundo inteiro, mas é guaíra que ela chama de lar. Turismóloga, tem em seu currículo diversos trabalhos e na vida pública se destacou como secretária de Turismo, Esporte e Cultura. Com vocês, Camila Terron. Camila Terron, seja bem-vinda ao Farol Podcast. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa, achei super bacana esse Farol Podcast. Essa introdução aí eu dei uma viajada, hein? Pode chegar com o seu barquinho, muito bacana. É um prazer aqui estar com vocês e saber que esse é um projeto de gente tão jovem daqui de Guaíra. Eu fico muito feliz por isso. Eu percebi, eu usei o termo Lara Croft porque é uma pessoa aventureira. Eu falei, de que tá falando? A gente pensou em Lara Croft, Dora Aventureira, mas eu acho que Lara Croft determina melhor porque Lara Croft é daquele jogo Tomb Raider. É um jogo que é aquela... Tem um filme, né? Qual que é a personagem que faz? É a Angelina Jolie. É uma mulher aventureira que desvenda mistérios. É muito louco. E a gente pensou assim, falou... Qual personagem do mundo a gente pode definir a Camila? Lara Croft é uma mulher forte, determinada, que desvenda vários mistérios, né? Isso vai muito de encontro com o seu projeto lá do caiaque, da trilha dos... Perdão. Da Rota dos Pioneiros. Rota dos Pioneiros, isso. Uma galera também que é super aventureira. E aí, Camila, você já viajou o mundo inteiro, conhece vários países. Pra gente começar... Você lembra de cabeça quantos países você já conheceu? 51 países. Meu Deus. Fala aí os mais famosos. Eu passei pela Europa quase que inteira, assim, Itália, França, Croácia, Grécia. Passei pela África do Sul, pela África, aí indo lá para o Oceano Índico, do outro lado, Ilhas Maurícios. Lá em cima também, Dubai, Egito, Síria, Omã. Vixe, são muitos, assim. Aí aqui na América do Sul, né? A gente passou pelo Brasil, Chile, Argentina, Uruguai. Que mais? Lá em cima, no Emirados Árabes. São vários países pequenininhos que existem, né? Separados, assim. Então, Namíbia, enfim... Bastante países, uns que eu nem sabia que existia. Cara, mais de 50 países. Meu Deus do céu. Deve ser muito louco conhecer mais. Oceano Pacífico, Oceano Atlântico e Oceano Índico. Cara, 3 oceanos. Meu Deus, que inveja. Mais de 50 países. E assim, dessas variadas culturas, qual desses países você mais gostou? Olha, é muito louco, porque a diversidade cultural é uma coisa que me fascina desde que eu nasci, na verdade, porque eu vivo nesse meio desde que eu nasci. Então, assim, cada cultura, cada país, eles têm a sua peculiaridade, que é o que mais encanta. Então, todos os lugares que eu chegava, que eram lugares desconhecidos, então tudo me encantava, né? Eu tive a oportunidade de passar esses países por mais de uma vez. Então, e cada vez que eu ia lá, eu ia atrás de conhecer a culinária, de conhecer os costumes, de conhecer a cultura, porque isso é extremamente, assim, fascinante. Então, eu me apaixonei muito pela África do Sul. A Croácia também é um país que eu quero voltar, que eu achei sensacional, porque eu estive lá em 2004 e 2006, e era um país que na época tinha acabado de se recuperar da Guerra da Bósnia, então eu tive amigos trabalhando comigo que eram sobreviventes da guerra, onde houve uma chacina absurda, né? Coisas de países em guerra, matavam as mulheres, né? Crianças, então assim, o país foi extremamente destruído e é um lugar paradisíaco. Inclusive tem um lugar que tem uma praia chamada Copacabana Beach. Caraca, lá na Croácia. Legal. A Grécia também é extremamente encantadora. Então, assim, cada um com a sua peculiaridade.
Pessoal, quem assistiu o último programa vai lembrar que eu falei que eu nunca tinha comido um pintado na telha. E a Camila assistiu o último programa e fez questão de trazer aqui pra gente um pintado na telha. Acho que vocês podem ver aí nas imagens. Camila, muito obrigado por esse presente. Caramba, hoje eu vou experimentar finalmente um pintado na telha. Eu que agradeço e agradeço também a equipe lá do Hotel de Ville que faz esse prato com muito carinho. É um carro-chefe lá do restaurante. E é isso, aproveitar para degustar. Camila, você faz parte lá do Hotel de Ville, né? Como é que é fazer parte do Hotel de Ville, que é do nosso município? Então, na verdade, assim, o Hotel de Ville, meu pai recebeu a proposta de arrendar a administração do hotel e nós viemos para cá em 2011. Então, eu vim junto com ele, né, com os meus pais e o meu filho, para então administrarmos o hotel. Só que o meu pai já fazia parte do Deville desde 89. Então ele rodou pelo Deville de Cascavel, Maringá. Ele trabalha com hotel há mais de 45 anos. Então, assim, aí quando apareceu essa oportunidade, eu estava morando em Maringá com os meus pais, e aí foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de trabalhar com meu pai, porque fora isso eu trabalho no turismo já tem 20 anos, mas eu não tinha trabalhado com ele. E aí nós viemos para cá. Iguaíra é uma cidade que nos encanta e faz muito parte da lembranças da minha infância, porque eu cresci dentro do Parque Nacional do Iguaçu, lá no Hotel das Cataratas. Então, assim, a questão da natureza, na beira do rio, isso relembra muito a minha infância, conviver, assim, no meio, nessa natureza tão exuberante. Então, assim, quando a gente chegou aqui em 2011, eu falei, meu, tem muita coisa para fazer nessa cidade. Sério, é uma cidade incrível, eu adoro, amo essa cidade. Além de fazer parte da administração do Hotel de Ville, você também foi secretária de Turismo, Esporte e Cultura. Isso. Como é que foi fazer parte da gestão pública do Heraldo Trento, primeiro governo do Heraldo Trento, e também revolucionar, eu acredito que revolucionar essa pasta que é tão importante no nosso município? Nossa, para mim foi um desafio muito grande e uma honra também, porque eu sou turismóloga, mas até então eu não tinha atuado na área pública, do qual a minha faculdade sempre foi voltada para isso, né? E eu nunca imaginei, nunca foi meu objetivo ter a oportunidade de trabalhar no setor público, e foi um grande desafio, e eu só tenho a agradecer o Gili e o Heraldo que me fizeram esse convite. Foi um desafio muito bacana, aprendi muito, conhecimento sobre políticas públicas, não só na área do turismo, mas também tanto da cultura, e aí o desafio de assumir o esporte, porque o esporte era uma pasta separada, né, e o prefeito unificou. Então, assim, foi muito bacana o desafio, eu adquiri muito conhecimento, e foi onde eu tive a oportunidade de conhecer muita gente de Guaíra, porque até então eu só trabalhava lá dentro do hotel, eu conhecia pouquíssimas pessoas, mas a cidade eu conhecia, os pontos turísticos, os locais que tem trilha, isso tudo eu já conhecia, porque eu sempre pedalava com o pessoal. E aí eu tive a oportunidade de conhecer mais a fundo e poder fazer alguma coisa, sabe? E foi muito bacana porque o senhor Heraldo, ele deu autonomia, sabe? Quando ele te chama para trabalhar, ele te passa confiança, ele te dá autonomia. Então é impossível você fica fazendo de tudo para não decepcionar. E ele embarcava em todos os projetos que a gente apresentava, ele era o primeiro que batia o martelo, apoiando ele, o Gili, e demais pastas que a gente precisava ter um trabalho integrado com outras secretarias, e a gente só conseguiu fazer isso por causa dessa administração assim compartilhada, descentralizada, e porque a equipe também era muito dedicada, porque trabalhar ali não é você chegar às 7h30 e sair às 5, não. É dedicação 24 horas, e foi muito gratificante mesmo da gente poder deixar a nossa contribuição para a evolução assim, do município. Cara, eu acho sensacional, incrível. A gente vê realmente, eu não nasci em Guaíra, mas desde os meus 1 ano de idade eu moro em Guaíra. Eu só nasci em Palotina e vim para cá antes de 1 ano de idade. E aí a gente realmente vê a diferença, a transformação que Guaíra está passando agora. E é incrível. Você é uma pessoa que não nasceu em Guaíra, não. Já visitou mais de 50 países. Cara, que incrível. Meu Deus, eu só conheci o Paraguai até hoje. E é um país incrível também, o Paraguai, Sim. O Brasil em si. E o que você tem a dizer de Guaíra? O que você fala da nossa cidade, do nosso município?
Cara, eu sou apaixonada por essa cidade. Eu acho que ela tem. As pessoas costumam falar, é a cidade no final. Eu acho que Guaíra, eu sempre falo isso, que ela é o elo de ligação, sabe? A gente está situado, é privilegiado, assim, a nossa localização. E é uma região muito rica, principalmente por essa questão da fronteira, tudo isso que a gente tem, essa diversidade que existe em Guaíra, porque Guaíra, ela existe uma diversidade aqui, né? Você vai em colégio de freira, você vê os árabes levando as crianças em colégio de freira. Isso não é muito normal no Brasil, né? Tem pessoas que não são acostumadas a ver esse tipo de coisa. Aí a gente tem muita influência da cultura paraguaia, sem contar os atrativos naturais, né? Que a cidade é rodeada de natureza, um pôr do sol maravilhoso, e a gente tem muito potencial para mostrar ainda. E Guaíra, eu acredito que ela pode ser o destino final das pessoas, assim, não o destino final, o destino principal. Hoje as pessoas vêm para Guaíra para ir às compras no Paraguai, mas eu acredito muito que as pessoas vão vir para Guaíra e depois as compras, para poder aproveitar. A gente tem muita coisa para mostrar. E é fascinante, ela tem uma energia que eu não sei explicar o que é. Eu tive a oportunidade, sim, de conhecer vários outros países que as pessoas precisavam inventar turismo, porque não tinham o que a gente tem. Então as pessoas tiravam leite de pedra, né? Construíam alguma coisa, inventavam uma história e comercializavam aquilo para se dizer que tinha o turismo e as coisas iam. E aqui em Guaíra a gente tem uma riquíssima história, desde a época lá dos meados do descobrimento do Brasil, e uma cidade que foi feita toda uma evolução, já foi uma das cidades mais desenvolvidas da região, né? O multinacional instalada no século XX, no começo do século XX. Então, assim, é encantador, é uma energia única, e eu acredito muito no potencial de Guaíra, e eu sei que a administração pública, juntamente com a sociedade civil, empresários, a gente pode alavancar o município, sim. A gente já viu essa diferença, né? A gente já consegue perceber que mudou, principalmente a comunidade local. As pessoas têm orgulho de falar de Guaíra, falam dos pontos, sabe? Falam das marinas, falam do rio. E isso é muito importante, as pessoas valorizarem o local onde vive. Sem contar que os munícipes são extremamente receptivos, né? A gente trabalha com hotelaria e as pessoas sempre frisam nisso, a forma como que o pessoal de Guaíra é hospitaleiro. E isso é um diferencial hoje em evidência. Camila, interessante você falar isso, que Guaíra é uma cidade receptiva, porque o João Carlos, no último programa, ele falou a mesma coisa. Quando os clientes dele, porque ele tem clientes do mundo inteiro, quando os clientes deles vêm a Guaíra para pescar e tal, ele fala, cara, Guaíra é uma cidade que as pessoas são muito receptivas, falam muito bem da cidade e tal. Você tem um projeto que envolve, vai daqui até, né, no norte do estado, até onde o rio alcança no nosso estado, que envolve caiaque. Explica um pouco desse projeto. Como é que é esse projeto do caiaque no Rio Paranazão? Na verdade, esse projeto foi idealizado a rota, né, a trilhas, já existe a rede de trilhas brasileiras. Rota dos Pioneiros, né? A Rota dos Pioneiros, é um trajeto de 388 quilômetros, que está sendo considerada a maior trilha aquática do Brasil. E no Brasil já existem outras trilhas. As trilhas podem ser feitas, trilhas aquáticas, trilhas de bike, trilha a pé. Tem trajetos e tem rotas, como é o caso da Rota dos Pioneiros, que a gente tem trajetos de bike, de caminhada, só que ela é em maior extensão aquática, que você tem um destino por onde você sai, ou até um destino final, um destino de saída, um destino final, e você pode fazer também por etapas, não fazer todo o trajeto, fazer por trechos mais curtos, conforme a necessidade de cada um. E esse é um projeto idealizado pelo Eric, que é um biólogo, que era do ICMBio, e também trabalhava no Coripa. Quer dizer, era do Coripa e trabalhava no ICMBio, e esse projeto começou lá em 2017, quando vários aventureiros, envolvendo biólogos, geólogos, turismólogos, acreditam nesse potencial que a gente tem aqui no Parque Nacional de Ilha Grande, não só o Parque Nacional, porque a Rota dos Pioneiros ela liga 6 unidades de conservação, 3 estados e 18 municípios. Então, ela pega São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, e vários municípios que estão na orla, né? E acreditando no potencial náutico,
né? Porque ele é pouco explorado para essa questão do lazer, do entretenimento, e existe esse público. E o que aconteceu é que a gente foi encontrando pessoas maravilhosas e que foram abraçando o projeto. E durante a pandemia a gente teve uma grande evolução, porque a gente teve a oportunidade de fazer uma integração, de trocar ideias e de compartilhar conhecimentos com outras trilhas, a trilha Transcarioca que já existe, a Cora Coralina no Rio de Janeiro. Então, assim, eu não sei bem ao certo quantas trilhas já são catalogadas, mas isso é um produto que a gente quis criar para essas cidades que tem em torno desses parques e do Rio Paraná, o Rio Iviema também, e para poder desenvolver a questão da sustentabilidade, a questão do turismo sustentável na base comunitária, que é aproveitar os ribeirinhos, um camping, um pescador que vende ali uma porção de peixe, para fomentar e fazer girar a economia em torno do parque. E também a questão de criar um produto turístico para esses municípios que têm tanto potencial, mas a gente sabe que falta gente também para estar desenvolvendo. Então, assim, é muita coisa envolvida, sabe? E é um projeto que começou assim sem recurso nenhum, a gente teve apoio de algum município. A Secretaria de Turismo de Guaíra foi a que encabeçou, dando bastante apoio na questão da logística, de levar a embarcação para ajudar a sinalizar. A Secretaria até comprou um caiaque, que é o que ajuda a fazer a gente descer e criar oportunidades também de estar desenvolvendo outros produtos, porque nos projetos tinha também de desenvolver o produto ali no Taturi, que é dentro da cidade, onde o objetivo também é explorar aquela hora ali saindo do São Domingos até chegar lá atrás do aterro sanitário, na faixinha. Então, assim, aproveitar a questão da natureza, que é tão forte, né? A sustentabilidade, o meio ambiente, e o turista estrangeiro, ele procura muito isso, muito esse contato com a natureza, e durante a pandemia isso ficou muito mais em evidência. Hoje as pessoas estão procurando muito pelo ecoturismo, turismo de natureza, turismo rural, e aí a gente tem um grande produto, uma oportunidade das pessoas investirem, ser explorado. E tem várias pessoas. Hoje mesmo a galera estava sinalizando lá a trilha de Porto São José. Então tem muita gente misturada trabalhando, muitos voluntários. E é um produto, uma ideia, um projeto que está dando super certo e é só sucesso. A gente acredita que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Mas eu queria até fazer, o pessoal, se puder entrar no site, Rota dos Pioneiros, Rede de Trilhas, Brasileiras de Trilhas, e lá tá tudo catalogado, as estruturas que tem no trajeto da rota, né, onde que você pode acampar, onde que você pode tomar banho, onde que você pode comer, tem locais que tem pousada, então a gente foi catalogando tudo. Tem imagens também, e tem o tanto que já tem sinalizado, né. E é um projeto aí que ainda vai durar um tempão, mas a gente acredita que vai dar um retorno bem bacana. E foi uma integração bem legal, a galera de Mundo Novo tá junto, Autônia, Eldorado, pessoal de Naviraí, Itaquiraí, Caraíma, a gente conseguiu juntar uma galera muito bacana. Eu entrei no site recentemente, fiquei impressionado com a organização, com as rotas, as trilhas. Tem várias imagens lá lindas de animais, sabe? Eu fiquei impressionado com a organização desse projeto. E o final, a última cidade desse projeto é Guaíra, né? É Guaíra, o ponto final do trajeto, né? E a proposta vai além, a gente quer ligar o Parque Nacional de Ilha Grande ao Parque Nacional do Iguaçu. Então a gente já está envolvendo os municípios lindeiros, está envolvendo também o pessoal da bike. Até queria mandar um abraço pro pessoal do MTB Guaíra e pro Guaíra Bikers, que são super parceiros. E aí a gente tem o cicloturismo, que é um produto que foi um sucesso e super bem organizado o evento que a gente faz, que é o cicloturismo regional aqui na nossa região lindeira. E assim, o destino final eu falo porque a gente traçou essa rota, né? Começando lá em Viema, e lá em Naviraí tem o Anderson, que é um parceiro nosso, que ele já tem uma empresa que chama Pachamama Expedições, Pachamama, e ele já trabalha com isso, sabe? Você chega lá, você tem a opção de alugar os caiaques ou ir com o seu, é um pacote aí de 3 dias de expedições, super bacana, e a gente tem uma riqueza nesse trajeto, porque a gente passa por 3 biomas.
3 biomas. A gente tem o Pantanal, tem a Mata Atlântica, e assim, você sai lá de Caraíma até Itaquiraí, você só vê Pantanal. Você sai de Itaquiraí até Porto Morumbi, é Mata Atlântica, aqueles paredões, umas cachoeiras no meio, é uma coisa enlouquecedora. Não, Camila, pera lá. 3 biomas? Tem 3 biomas. Porque no país inteiro, no Brasil, tem 5 biomas? Quantos biomas tem no país inteiro? Eu não sei se são 5. O que a Estela fala, professor? Olha, eu já tomei algum chopp, mas a memória lá atrás me puxa. Não, a professora Estela, surreal. Não, mas... É Cerrado, Mata 3 Atlântica, biomas. Pantanal, Caatinga já falei Cerrado. Ai, calma aí, que agora não vai mais. Tem Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, Caatinga, esqueci o outro. Não, Pampa acho que não tem no Brasil. Não, são biomas, são esses daí, acho que são 3 biomas que a gente tem, Pantanal, Mata Atlântica e Cerrado. Cara, peraí, essa rota dos pioneiros tem 3 então não existe. No Parque Nacional aqui a gente tem. Então não existe. Então não existe uma rota melhor, não existe uma rota mais completa de biomas que essa. Tanto é que a gente já teve a oportunidade, o próprio João já teve a oportunidade de atender turista estrangeiro. Lá no hotel aparecem bastante, já atendi casal de suíços, franceses e que querem conhecer o Rio. E aí eu ia de tradutora e intérprete, né? E eles ficavam enlouquecidos quando a gente parava na Ilha São Francisco. A Ilha São Francisco, mais conhecida como a Ilha do Pacífico, ela tem catalogada mais de 100 espécies de aves, feito um estudo, um mestrado do Dr. Júlio Juvenal, que é especialista em aves. Grande Júlio Juvenal, chefe da Vigilância Sanitária do nosso município. O próximo convidado está aqui na lista. Ele fez a tese de mestrado dele, tem catalogado, ele tem fotografado tudo, e a gente tem esse tipo de segmento turístico também que as pessoas veem, que chamamos de birdwatching, né? E ele também participou com a gente da rota, né? Também sinalizou um trajeto, tem caiaque também, e tá sempre junto aí com a gente explorando essas riquezas que a gente tem aí na natureza. Galera, é importante eu falar de uma agência que tá no meu coração. Eu amo. Você que está em Guaíra precisa de lojas virtuais, sites, blogs e portais, marketing em redes sociais e designer gráfico. A Agência Status vai fazer tudo isso para você com uma forma muito profissional e vai te atender muito bem. Em Guaíra, você precisa disso, você que tem a sua empresa, você que precisa desses produtos, a Agência Status é a melhor opção para te assessorar em Guaíra. Então, procure a Agência Status, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Pessoal, agora eu vou falar do meu queridinho. Se você está em Guaíra ou toda a região e precisa fazer aquela festa de arromba, você precisa conhecer o Santo Chopp. Se você já conhece, você sabe da qualidade e da prestação de serviço que é maravilhosa. Você precisa daquele chopp gelado entregue na sua casa e que te atende em qualquer horário. Santo Chopp é a melhor opção em Guaíra. Então você pode ligar, pedir o seu chopp, o número está passando aqui embaixo e eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Pessoal, Santo Chopp é gostoso, cheiroso, maravilhoso e é o meu chopp preferido. Não perca tempo, quando você fizer a sua festa, Santo Chopp é a melhor opção. Confie em mim. Um forte abraço, até mais. Professor Estela, eu quero pedir desculpa. Eu quero ratificar também. Não são 5 biomas, são 7 no Brasil. Então eu falei no bloco anterior que são 5 biomas, são 7. Mas Camila, voltando um pouco naquela pergunta de... Fala o nome do 7 agora. Não vou falar. Desculpa, professor Estela, eu te amo. Eu te amo, professor Estela, você é o amor da minha vida. Mas vamos lá, Camila. Você já viajou o mundo inteiro, mais de 50 países. E a pergunta que não quer calar: nessas mais de 50 viagens, você já passou algum perrengue? E se você já passou, conta como é que foi. Nossa, passei vários. Mas assim, o mais inesquecível foi a minha primeira ida, né? A minha primeira viagem para o navio. Eu me formei em turismo em 2003.
E aí veio uma empresa de São Paulo para fazer uma seleção para tripulação brasileiros, para selecionar tripulantes brasileiros para mandar para a indústria de cruzeiros. Porque na época o dólar estava bem alto e eles resolveram apostar na mão de obra brasileira. Quando antigamente, assim, era 90% filipinos que trabalham em transatlânticos, né? Eu tentei por um ano participar nas entrevistas, eu passava em tudo, mas na hora que chegava na entrevista de inglês, eu reprovava. E meus pais sempre me incentivaram a estudar inglês, mas eu não era uma pessoa muito dedicada e não me familiarizava, na verdade eu não gostava de inglês, e aí eu aviso a todas as pessoas, adolescentes que estão aí estudando, se dediquem ao inglês, porque é uma língua universal, é uma língua que você consegue se comunicar com o mundo inteiro. E aí, por causa disso, eu passei vários perrengues, inclusive na entrevista, né? Eu deixei de ser aprovada várias vezes. Só que daí o que aconteceu? Muitos brasileiros começaram a voltar, porque falavam várias línguas, né? Eu tinha entrevistas que tinham pessoas que falavam inglês, alemão, francês, meninas de 19 anos que falavam 4 línguas. Só que daí você chegava no navio, você tinha que limpar banheiro, arrumar cama, trabalhar, né, de camareira, garçonete. E aí eles não aguentavam o trabalho e voltavam, eram mandados embora. Aí o que aconteceu? Essa empresa começou a se queimar, porque toda a mão de obra que eles mandavam, as empresas devolviam. E eles começaram a falar, a gente precisa de gente, então, que queira trabalhar. E chegou numa das entrevistas que eu falava assim, me dá uma oportunidade. Eu estou estudando inglês, mas eu preciso de uma oportunidade. Se vocês me derem, eu tenho certeza que eu vou aprender a falar. Enfim, resumindo, me deram uma oportunidade e aí eu fui trabalhar num cruzeiro italiano, chama Silversea Cruise. Eu trabalhei num navio chamado Silver Wind durante 2 anos e meio. E fui daquele jeito, sem saber falar nada. Aí, quando meu primeiro voo, eu tinha que fazer uma conexão na França, no aeroporto Charles de Gaulle. E lá você tem que pegar trem, ônibus, tudo dentro do aeroporto para trocar. E aí eu me perdi no aeroporto. Os guichês trocavam de companhia aérea. Uma hora tinha Lufthansa, outra hora tinha outra. E o mesmo guichê. Eu não entendia, eu não conseguia falar inglês. Aí eu perdi o voo, perdi a mala, perdi tudo. E era dia 9 de julho, eu nunca esqueço, e a empresa era de São Paulo, e eles estavam em feriado, 9 de julho em São Paulo era feriado. E aí eu não conseguia falar nada, porque eu não me comunicava, daí eu só pegava a minha passagem, aí eu voltava no balcão da Air France na época e chorava para a mulher francesa, que também não é nem um pouco simpática. E ela olhava para mim e não falava nada, até que ela ali pegou o telefone e passou para mim. Aí uma portuguesa me atendeu, viu que eu estava em estado desesperador, e falou, olha, já mudamos sua passagem, você vai pegar o próximo voo no portão tal, terminal tal, e não sai daí, a sua bagagem já foi. E eu ia desembarcar numa ilha chamada Rhodes, na Grécia. Imagina, eu já não falava inglês, imagina grego falando inglês. Aí fui embora, cheguei lá, tinha uma plaquinha com meu nome lá, mas eu não conseguia falar com eles, então eu não entendia nada. Cheguei no navio, não falava nada, fui recepcionada por italianos. Então eu trabalhei durante 2 anos e meio, onde nenhuma das pessoas que moravam comigo, trabalhavam comigo, falavam inglês a primeira língua. Todos falavam, o inglês era a segunda língua. Então era inglês com sotaque de francês, inglês com sotaque de italiano, inglês com sotaque de filipino, alemão. E aí eu fui sem falar nada, sumi durante 15 dias, meus pais entraram em desespero, porque eu não sabia nem fazer uma ligação telefônica. Eu colocava o cartão, não entendia o que falava lá. Press 1 for English, 2 for Spanish. Eu não sabia nem o que eles estavam falando. Fiquei 15 dias lá, não entendia nada. Eu fui como assistente de camareira, então eu limpava os banheiros. Quando eu via hóspede passando, eu quase enfiava minha cabeça dentro da privada, que era para evitar deles conversarem comigo, porque eu não entendia nada. E aí, no dia a dia, eu fui aprendendo, eu fui começando a desenrolar. Eu sei que em 15 dias eu perdi 7 quilos. Eu não conseguia me comunicar, então eu pedia para as pessoas escreverem para mim, eu andava com papelzinho e caneta no bolso. E no meu período de descanso, porque a gente trabalhava 12 horas, 14 horas por dia, eu pegava tudo que eles escreviam e ia no dicionário traduzir para eu poder aprender. E eu morei com
ucranianos, pessoal da África do Sul, da Romênia, da Lituânia, eu não morei com brasileiros, então isso me ajudou muito a aprender no dia a dia o inglês, assim, sabe? E aí eu passei por esse perrengue, depois eu passei por quase perdi o navio nas Olimpíadas de 2004, Brasil na Grécia, em Atenas. O Brasil ganhou fez várias conquistas, eu não me lembro se foi vôlei feminino, de praia. E aí a gente encontrou um monte de brasileiro na Grécia, aí todo mundo se juntou para fazer uma bagunça, comemorar, né? E eu quase perdi o navio. Cheguei 3 minutos faltando. O navio já tava pó, e tava eu e mais uma outra brasileira para trás. E já cheguei, nossa, são vários, assim, tempestade em alto mar, várias tempestades em alto mar. Então, a gente teve que fugir de pirata também. Lá no canal do Suez, a gente teve que fugir de piratas, fazer uma travessia assistida com mais de 34 transatlânticos, porque existe esses assaltos a navios, né? Então, a gente também teve que mudar de rota. Óbito a bordo, você chegar lá, seu hóspede não acordar, você entrar em desespero, ter que socorrer. Então, assim, vários perrengues, bastante coisa interessante. Conheci também vários lugares interessantes, pessoas, assim, e foi aonde a gente teve a oportunidade de descobrir que respeito era questão de sobrevivência. Meu Deus do céu, eu tô impressionado. Agora eu fiquei muito impressionado. Caramba, Camila, que loucura, velho. Assim, eu acho que não foi exagero no começo, quando eu falei que você é uma mistura de Lara Croft com a boneca Barbie. Até, me desculpa, o namorado dela tá aqui no estúdio. Eu quero... Barbie Eu tô com medo. Eu tô com medo de sair daqui com o olho roxo, mas... Não, eu tô com medo de sair daqui com o olho roxo, mas Camila, você é uma mulher muito bonita, uma verdadeira brasileira, e a gente sabe Obrigada. que, como as brasileiras, não tem em lugar nenhum no mundo. Você é uma mulher muito bonita, e nessas suas milhares de viagens, como é que era você chegar lá com toda essa sua beleza? Era diferente? Como é que você se sentia mulher nesses lugares? Na verdade, assim, era engraçado porque no primeiro contrato que eu fiz, como eu não falava 20 dias a bordo, o capitão me chamou, e aí a sorte é que o capitão era italiano e falava português. E aí ele explicou que, por questão de segurança, eu não podia mais ficar a bordo, porque a gente tinha um treinamento de salvatagem uma vez por semana, que eles treinavam se o navio estava afundando, se o navio estava pegando fogo, como é que a gente tinha que fazer para a tripulação evacuar a embarcação. Eu não sabia se eu tinha que ir para a direita, se eu tinha que ir para a esquerda, se o navio estava afundando, se o navio estava pegando fogo. Eu não sabia nada, porque eu não entendia nada que eles falavam. E aí, mais uma vez, eu implorei, pelo amor de Deus, eu vou aprender a falar inglês. E aí o que acontecia? Existe uma avaliação no cruzeiro, quando as pessoas terminam o cruzeiro, que eles fazem uma avaliação do atendimento, da qualidade da limpeza, das suítes. Só que o que acontecia? Eu não falava, mas eu só sorria. Então eu só falava assim, good morning, good evening. E aí eu recebia um monte de elogios, porque eu só sorria. Aí eles falavam assim que eu era muito simpática, que eu era muito querida, mas eles nem conversavam comigo. E aí eles falam, gente, mas essa menina não fala inglês, por que ela recebe tanto elogio? Aí eles me deram a oportunidade, daí o inglês foi vindo naturalmente, porque... você só ouvia inglês, então você só tinha que se comunicar. Eu não tive mais tempo de tentar traduzir o que eu estava ouvindo. E tem professor, né, que acho que deve entender. Então, eu não tinha esse tempo de traduzir. Então, eu ia atendendo mais o contexto. Passei por várias tirações de sarro. Eles falavam faziam um monte de brincadeiras assim comigo, tirando sarro. E eu só falava, yes, thank you, thank you. Tipo, ai, Camila, vai se ferrar. Eu, thank you very much. Entendeu? Eu não entendia nada que eles falavam. E aí, no segundo contrato, aí eu já comecei a voltar a falar fluente e eles elogiavam muito, assim, não pelo fato de eu, Camila, mas se você fala que é brasileiro, cara, você é bem recebido em qualquer lugar do mundo. É impressionante isso. Sabe, você chega e se fala assim, Brazilian girls, eles falam, Brazilian people, eles carregam você no colo. E isso eu te falo com certeza, porque eu vivenciei isso durante 2 anos e meio. Tem lugares, por exemplo, que americano não desce. Americano é proibido pisar em alguns países, por acordo e tal. Agora, brasileiro, você chegou e falou que é brasileiro, meu Deus do céu.
sabe? Então, assim, eu recebia muita carta de agradecimento dos turistas, eu recebia muito presente, muita gorjeta, eles falavam assim, pela alegria do brasileiro na forma de atender, de conversar, e depois eu disparei, né? Ainda bem que eu não sabia falar inglês direito, porque eu falo pra caramba. Você imagina se eu falasse inglês fluente, meu Deus do céu. Então, assim, o pessoal gostava de ser atendido. Teve situações que nas horas de descanso a gente ia pra praia, eu saía, o meu dinheiro que eu recebia, eu não gastava. Eu só gastava as gorjetas. E as gorjetas eu queria era comer. Comer, conhecer os drinks locais, a culinária local. Aí, inúmeras vezes eu fui pagar a conta do restaurante e já estava pago, porque, tipo, o turista que estava lá era o meu passageiro. Aí eles viam a gente sem uniforme, né? Eles falavam assim: não, é a minha camareira, pode pagar para ela, leva um drink lá para ela. Então, assim, o brasileiro é muito bem recebido, é muito querido, assim, em vários países no mundo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Camila, eu tô muito honrado de ter uma conversa com você e de descobrir tudo isso. Acho que é a primeira vez que eu tenho uma conversa tão aberta com você e saber tudo isso, cara, que incrível. É incrível contar a sua história aqui no Farol Podcast. Que história incrível, que história maravilhosa, já rodou o mundo. Cara, que louco, que louco. Eu que agradeço a oportunidade e também digo aí para as pessoas para se desafiarem, é muito bom a gente se desafiar, sabe? Se desafiar a si mesmo, porque a gente tem capacidade de fazer coisas que a gente mesmo não acredita. E eu sempre fui instigada a isso, sabe? Eu sempre me desafiando, e a gente tem um potencial que a gente desconhece. Então, assim, a vida é feita de desafios e a gente tem que sempre estar um obstáculo de cada vez. Então, para mim foi uma experiência formidável. Eu sou formada em turismo, me formei em 2003, mas eu digo que essa é a minha oportunidade de trabalhar no cruzeiro. Foi a minha faculdade, a minha pós, foi, tipo assim, muita informação ao mesmo tempo, sozinha, sem família, sem meus pais, sem amigos. Muitas vezes eu queria chorar, eu queria desabafar. Sabe quando você não conseguia desabafar porque você não consegue conversar, né? Porque eu não tinha afluência, né? Mas aí no segundo contrato eu já aprendi a falar inglês e foi embora. Não, isso que eu ia falar. Eu imagino que toda essa experiência, cara, meu Deus do céu, eu que só vivi em Guaíra a minha vida inteira, eu imagino que toda essa experiência tenha te forjado uma mulher forte, uma mulher experiente, uma mulher que sabe das coisas, sabe? Mano. Eu morava num lugar desse tamanho, assim, ó. Era uma cabine 2x2 e a gente dividia o banheiro com mais 2 pessoas. Então, o que acontecia? Eu trabalhava com indianos que tratavam mulher igual lixo. Só que eles não podiam tratar a gente assim, porque não é do nosso costume. A mulher brasileira não admite esse tipo de coisa. Então, você imagina o choque de convivência que a gente tinha que ter dentro do navio, onde nós tínhamos mais cultural, né? De 22 nacionalidades. Filipinos mesmo, que foram eles que me ensinaram a trabalhar, porque 80% da tripulação eram filipinos. Eles me ensinaram a trabalhar, eles têm uns costumes totalmente diferentes do nosso, e eles não falavam em inglês quando eles estavam juntos, eles falavam tagalo, que era a língua deles. E eles têm o costume de comer com a mão. Igual de servir aqui, eles servem com a mão, sabe? Põe no seu prato, eles lambem os dedos, eles arrotam. E aí nós éramos só em 5 brasileiros. E quando os brasileiros chegavam, eu estava comendo com a mão também. Porque eu não me sentia à vontade em comer com talher, porque eu estava sendo tão bem recebida por eles, porque eram eles que estavam me treinando, que eles nem colocaram o talher na mesa. Então aí a gente começa, sabe, a respeitar. Por exemplo, a gente teve problemas de assédio, porque brasileiro beija, abraça, italiano também beija, abraça. Então, assim, você encontrava outras nacionalidades que entendiam diferente o comportamento do brasileiro. A gente teve problemas, sim. Eu, por exemplo, tive problema do navio de ser perseguida por um psicopata filipino, que tiveram que quase mandar ele se ele não entrasse no caminho. Teve que chamar capitão, tudo. Por quê? Pelo fato da gente sorrir, falar de sorrir. Só de sorrir. Então, assim, é um choque cultural muito grande, mas é um aprendizado, assim, sensacional. Você vive na pele, assim, sabe? Aí você volta uma outra pessoa, você passa a não julgar as pessoas, você respeita as pessoas como elas são, do que elas gostam, as manias.
Lógico, você pode ter a sua opinião, mas respeitar. Então, essa questão cultural, diversidade cultural, ficou muito, assim, forte em mim. Por isso que eu sou apaixonada pela cultura Luquinhas. Cara, você precisava ser muito forte com essas pessoas, né? Sim, sim, sim. Precisava ser uma mulher determinada, incrível, que não baixasse a guarda, Era. principalmente por essa situação que você explicou aí. Sim. Então, assim, aí eles começavam a entender, né? Porque eles não eram acostumados a lidar com brasileiros, né? Mas, e depois a gente foi aprendendo, foi crescendo e foi muito bacana, assim, para mim. Existe uma Camila antes dessa experiência e uma Camila depois, assim, que é uma coisa que eu levo para a vida toda e também aplico para o meu filho, passo para ele essas questões dos costumes de cada um, das etnias, das religiões. É muito importante isso, respeitar o ser humano como ele é, né? Desses mais de 50 países que você conheceu, qual foi, inclusive, é uma pergunta no Instagram, né? Isso, deixa eu repetir a pergunta. Desses mais de 50 países que você conheceu, qual a gastronomia mais diferente que você experimentou, que você... Olha, esses países, assim, era mais a questão dos alimentos mais, que eu falo, crustáceos, que era o mais diferente, assim, que não é uma coisa tão típica. Eu não tive a oportunidade de ir para a China para comer essas coisas inusitadas, assim, né? Mas todos esses outros países, eu não tive uma experiência assim de, esse aqui eu não vou comer, ou isso aqui é estranho. Primeiro porque eu adoro comer, né? Mas, assim, na África, eu comi umas especiarias diferentes, sabe? Não sei dizer, assim, o nome do prato. Em Portugal, eu apaixonada pela gastronomia portuguesa, mas, assim, inusitado mesmo, eu não tive essa experiência de falar, meu Deus, isso aqui é um animal que eu jamais comeria, né? Até porque os lugares que o navio passava, eles eram locais muito turísticos, assim. Então, eles serviam umas coisas mais normais, de cardápios, assim, internacionais. Então, você não tinha tanta... Mas tinha um pastel que eu tenho vontade de voltar e comer até hoje na Croácia. E, para mim, foi inusitado aquilo, porque é um pastel com uma massa diferente, chama burek. E a gente teve uma experiência lá com uma menina da Romênia, ela estava quase perdendo o navio, e ela porque queria comer esse pastel, que era um pastel muito bom na Croácia. E com medo de perder o navio, ela pulou a grade do porto. E pular a grade do porto na Croácia é crime. Ela foi presa lá na Croácia. E aí, aquela gritaria dentro do navio, a menina foi presa, ela foi julgada pela corte da Croácia, tudo, ficou na cadeia 5 dias porque ela pulou a cerca do porto, tudo por causa do pastel. Porque se ela fosse dar a volta e entrar pela gate, lá que era a entrada, não ia dar tempo dela, escalou, pulou a cerca e entrou no porto. Aí ela foi pega pelo policial. Só pelo fato de não fazer a volta, pular a cerca... Ela foi presa. Ela era da Romênia e foi presa na Croácia. Ficou lá 5 dias, teve que responder por crime, não sei o que. Camila, meu Deus do céu, por mim eu quero ficar a noite inteira nessas histórias suas de viajar o mundo inteiro, mas eu preciso falar, eu acabei de comer o pintado na telha, que prato maravilhoso, um verdadeiro prato típico e prato típico guairense. Para as pessoas que, inclusive, também é uma pergunta do Instagram, né? Mano, eu peço perdão. A primeira pergunta sobre os pratos típicos do mundo inteiro, mais estranho, quem fez? Eu preciso citar. O Alan. Tá bom. O Alan fez a primeira pergunta. Agora essa outra pergunta, quem que fez? Sobre sobre onde a pessoa consegue comer o prato típico de Guaíra. Cleo. Camila, aonde a pessoa consegue comer, degustar desse prato que a gente está servido aqui, quem pode ver tá vendo esse prato maravilhoso, onde em Guaíra a pessoa consegue comer o prato típico de Guaíra, que é o pintado na telha? Olha, o Hotel de Ville, que a gente serve, inclusive, é o carro-chefe, né, do restaurante Hotel de Ville, que vem muitas pessoas de fora, ou o pessoal que está viajando, às vezes eles já reservam para comer lá. Eu sei que o capixaba serve também, e se não me engano, o canecão.
Mas assim, ali no hotel a gente pode faltar batata frita, mas pintado não pode faltar. E tem também toda a parte histórica do pintado, que a primeira receita foi desenvolvida pelo Cizinho, inclusive a receita dele está até num livro da Cultura do Estado do Paraná, parabenizar, porque na época, quando eles criaram a questão do pintado, Guaíra, no Rio Paraná, já teve muito pintado, né? Igual o João Carlos estava aqui falando, né, dessa questão que os peixes, né, que sumiram na época que teve explosão e tudo mais. O pintado, ele é um peixe nativo do Rio Paraná. Hoje em dia é difícil você encontrar aqui, agora geral, aqui na frente é mais dourado, que virou também, né, para pesca esportiva. Meu Deus, é o modelo dos meninos, é o dourado, e muita gente vem para cá. Mas teve uma época que você achava muito pintado, e ainda encontram, sabe, pintados gigantes, Não, assim. Sim. Mas mesmo assim a gente tem uma certa escassez, né? Então essa receita foi desenvolvida. Óbvio que esses restaurantes, cada um desenvolve ou faz a adaptação do que acha melhor. Aqui, nesse caso, esse pintado ele é servido só a parte do filé. Existem outros restaurantes que fazem ele em posta, com o couro do pintado. Então, assim, cada um foi adaptando da sua forma, né? Lá no Capixaba eles servem em panela de ferro, né? Se eu não me engano. Ferro, panela de ferro. Então, assim, cada um foi adaptando o seu jeito, porque a pessoa ela tem a oportunidade de comer o pintado de várias formas, né? Então, o que eu lembro é isso. São esses 3 restaurantes, assim, que servem sempre, que tem no cardápio fixo. Pessoal, eu experimentei aqui o pintado na telha do Hotel de Ville. Meu Deus do céu, eu tô muito feliz, porque no último programa eu falei, Camila, que eu nunca tinha experimentado. E ela fez questão de trazer, a gente tomou uma surpresa total, realmente. A gente estava aqui, daí ela falou, pessoal, vamos comer um pintado? Ela trouxe tudo aqui. Meu Deus do céu, eu acabei de comer um pintado e foi maravilhoso. E a pergunta que eu te faço agora, Camila, é o seguinte: pessoal de Guaíra, o cara mora, sei lá, no centro da cidade, na Santa Paula, no bairro São José, nos Rebalos, ele fala assim, cara, eu tô com vontade de comer um pintado na telha. Ele pode ir lá no Hotel de Ville comer um pintado na telha? O restaurante, ele funciona independente do hotel. O restaurante não é só para hóspede que tá no hotel, né? Então, o restaurante funciona no café da manhã, inclusive, se o pessoal quiser tomar café também, ele atende o pessoal da cidade. A pessoa entra pela porta, vai até a recepção, vem tomar um café. Aí eles vão perguntar se está hospedado, qual é o número do apartamento. Ele falou assim, não, eu só vim tomar um café. Daí você atende normal, como se fosse um outro restaurante que não tivesse dentro do hotel. E a gente serve também o à la carte a partir das 19 horas. O restaurante não fecha, ele funciona de domingo a domingo. E aí eu aproveito também para fazer o jabá, né? O pessoal que quer fazer um happy hour. Lá a gente serve lanches, porções, drinks, cerveja. Aí o prato à la carte tem opções de aves, peixes, risoto, massa e lanches também. E a partir das 19 horas até as 23 é serviço à la carte. Você tem a opção de comer dentro do restaurante, né, num local climatizado, ou na beira da piscina também, que é super agradável. O hotel tem toda uma natureza, tem um pomar, tem todo um paisagismo bem gostoso, bem agradável. Então, de domingo a domingo, das 19 às 23, a gente está lá servindo serviço à la carte. E se o pessoal quiser fazer um happy hour, chega lá às 4 horas, já vem, o restaurante já está funcionando. Inclusive, Camila, o Hotel de Ville é um lugar incrível. Tem a piscina do Hotel de Ville, tem o restaurante. Eu, uma vez, fui lá como fotógrafo para tirar um book de uma moça que estava lá fazendo fotos no hotel. Um Hotel de Ville é muito versátil, não só para turistas, mas também para pessoas do município, né? Para pessoas aqui. A gente tem muitos parceiros, muitos fotógrafos do município fazem fotos lá, desfiles a gente já teve, noivos também, né? Ali saem fotos lindíssimas. Então, eu queria deixar o hotel à disposição. A gente vai estar trazendo novos produtos, a gente está querendo criar um day use lá no hotel para que o pessoal da cidade conheça e possa passar um dia, desfrutar da estrutura. E o pessoal que quiser passar um final de semana, você que está comemorando aniversário de namoro, casamento, vai pedir alguém em casamento, a gente tem pacotes diferenciados também, noite de núpcias.
Fica a dica, hein, Ricardo? Maravilhoso. Camila, daqui a pouquinho eu quero voltar na história, nessas suas milhares de histórias viajando o mundo inteiro, mas eu preciso perguntar, você como secretária de Esporte, Turismo e Cultura, você ajudou a desenvolver uma coisa que é muito linda no nosso município, inclusive eu fiz uma matéria, foi maravilhoso, que é a Feira do Artesão. Como é que você vê a cultura do nosso município, saindo um pouco da questão do turismo, que é muito importante, como é que você vê a cultura no município de Guaíra? Quando o prefeito Heraldo mudou o organograma, e aí juntou o esporte com o turismo, né? E aí veio a opção de colocar a cultura juntamente com o turismo. Eu falei assim, tá fácil, porque não existe turismo sem a cultura e não existe a cultura sem o turismo. Então, assim, a diversidade cultural dentro do município, ela é absurda. Ela é muito rica, mas eu falo assim, a cultura nas suas maiores proporções, porque a cultura, ela é muito complexa. Você tem na cultura você tem a questão da arte, né? Você trabalha com artistas, com artesão, com músico, com escritor, com pintor, com escultor, e é muito complexo, é um leque, igual eu falei para o Luquinhas, né, que assumiu agora a diretoria de cultura, é muito gratificante trabalhar com a cultura, porque é uma coisa que deixa a gente muito entusiasmado, sabe? E essa questão do artesão, o que acontece? A gente sempre ouvia falar que tinha um que fazia isso, tinha outro que fazia aquilo, mas a gente não encontrava. E o que acontece? A cultura, ela está ligada diretamente ao turismo, ela faz parte da cadeia produtiva. Tanto nas questões do entretenimento com os artistas, com músicos, eu tenho vários parceiros aqui que, inclusive, trabalhando no hotel, a gente fez projetos juntos, atendendo grupos fechados, Malabares Musicais, a Andréia, né? A gente já fechou eventos no hotel, contratando os músicos, já fizemos exposição do Senhor Pacífico lá dentro do hotel. Então, assim, é muito rico. E Guaíra tem um potencial sensacional, não só de artistas, de músicos, mas a questão da história, né? Nossa, e a gente tem escritores sensacionais. Você tem o Christian, tem o Thiago Barbiero, Gustavo Magnani, o próprio Senhor Pacífico, né? O seu Galvão também que escreveu o livro. Então, assim, a gente tem que aproveitar muito mais isso, porque a gente tem esse potencial e que ele precisa ser visto. E ele precisa ser visto principalmente pela comunidade local. E foi para nós um privilégio conseguir resgatar os artesãos, foram mais de 43 artesãos cadastrados, e aí o pessoal ativou, né, criou uma associação de artesãos, e o foco dessa feira do artesão era justamente para ela se tornar um produto turístico, porque as pessoas chegam aqui e querem levar uma lembrança de Guaíra e não encontrava. E a gente sabia que tinha muitos, mas a gente não encontrava. Você tinha que ligar para um que tinha o telefone de não sei quem. E o turista quer aquele produto na prateleira, né? Então, assim, foi muito gratificante. A gente espera que esse projeto continue. O município deu um apoio fundamental, assim, desde a questão da infraestrutura da praça. E a praça não foi escolhida por acaso. Sabe, o objetivo era fomentar toda a parte histórica do trem, que inclusive está passando por revitalização agora, e a praça vai passar por uma reforma. Tem gente em Guaíra que nunca entrou no museu. Então, o objetivo foi fazer com que as pessoas também aproveitassem o museu, tanto é que durante a feira ele fica aberto, né? O nosso cinema. Então, a gente teve eventos, assim, que teve um dia que estava acontecendo o Musinique, e aí estava acontecendo a feira, daí teve um outro dia que estava acontecendo a roda de chimarrão e o Musinique lá embaixo, e aquilo na Vila Velha, que é um dos bairros mais históricos do município, aquilo lá é sensacional, aquilo tem uma energia enlouquecedora. E depois da limpeza que fizeram, a questão do urbanismo fez toda aquela limpeza ali na Seringueira. Cara, você está sentado na praça, você já reparou? Você consegue ver a ponte e o rio. 5:30 da tarde, 6 horas da tarde, aquele pôr do sol refletindo naqueles pilares da ponte, você consegue ver sentado ali da praça do Eurico Gaspar Dutra, mais conhecida como a Praça do Trenzinho. Então, assim, é todo um contexto cultural que envolve, ela foi escolhida ali, não foi por nada, sabe? Porque toda aquela área ali, ela é cultural. Meu Deus do céu, cara.
Camila, eu me emociono. Juro pra você, eu tô emocionado. Porque eu, Ricardo Lopes, eu nasci em Palotina com 1 ano de idade, eu vim morar em Guaíra. E sabe onde eu vim morar? Eu moro faz 20 anos do lado da Sucam. A Sucam é a última barreira. Ele sabe, o seu namorado sabe. Mora ali também, na Vila Velha, mesma rua. A gente morou 20 anos na Vila Velha. Você falando isso, a Vila Velha, ela é mais velha do que Guaíra. Ela é o centro histórico de Guaíra. Centro histórico. Meu Deus do céu. Olha, na Vila Velha você tem a Sucam, que é um prédio de mais de 100 anos, se eu não me engano. A igrejinha de pedra, que é o ícone de Guaíra. Quando você fala em Guaíra, parece a igrejinha, né? Aí você tem a igreja Nossa Senhora de Cacupê, que é da quadra de cima. Olha isso como um roteiro turístico, tá? Você não precisa nem pegar carro. Aí você desce, você tem um cinema, você tem um museu, a Amovive também, que é um prédio de mais de 100 anos. E tem toda a parte lá da seringueira ali embaixo, que ainda tem aquela chaminé da época da Mate Laranjeira, que era a área industrial da Mate Laranjeira. Camila, quando eu era criança, eu ia fazer trabalhos na Amovive, quando era uma biblioteca. Sim. Cara, meu Deus do céu. O próprio prédio da Guarda Municipal, né? Aquela casa na frente da Guarda, o outro prédio do lado ali, que também já funcionou assistência social, da biblioteca, foi o primeiro colégio Mendes Gonçalves. Que é isso? Cara, e um quarteirão você tem tudo isso, cara, é muita história. Olha só que louco. Eu morei 20 anos nesse quarteirão. O meu playground foi o Centro Náutico, foi a Tininha, as Marinas, foi a Praça Eurico Gaspar Dutra, né? Foi ali. Eu lembro, eu estudei no João Brósio, que também é uma quadra pra cima, na Vila Velha. A minha professora falou assim, ó, você vai pegar esse livro, você vai lá na Amovive, onde era uma biblioteca, fazer um trabalho. Cara do céu, eu me emocionei agora, você contando toda essa história cultural, porque eu era assim minha rotina do dia. Eu estudava de manhã, eu chegava em casa 11 horas da manhã, mal almoçava e corria pro Centro Náutico para tomar banho no rio. Ou a gente ia pro Centro Náutico ou a gente ia pra Tininha, lá pra tomar banho no rio. Eu aprendi a nadar com 8 anos lá na Tininha. E a minha vida inteira se passou ali no Centro Náutico, Tininha. Cara, isso faz muito sentido pra mim hoje, fazer parte de um podcast como esse, fazer parte de uma cultura como essa, porque a minha cultura foi isso. No inverno a gente pescava, no verão a gente tomava banho no rio, sabe? E a gente brincava de esconde-esconde a gente brincava de esconde-esconde na igrejinha de pedra, sabe? A pracinha, a gente brincava de esconde-esconde na pracinha. Então, tudo isso fez parte da minha história, sabe? A gente, às vezes, até vou contar aqui, vou confessar um crime aqui, a gente pegava e corria tocar o sino na igrejinha de pedra. Quando eu era moleque, eu tocava o sino. Tipo assim, era uma segunda-feira, 8 horas da noite. Eu ia lá na igrejinha de pedra, tocava o sino. Tocava o sino da igrejinha de pedra e saía correndo pra casa, porque era incrível. Camila, uma grande conquista da sua gestão foi o ginásio de esporte. Foi inaugurado. Eu, na minha opinião, eu fiz a matéria. É um dos ginásios de esportes mais modernos da região. Qual a sua alegria, a sua satisfação de entregar o ginásio de esporte como o Robson Reis? Olha, eu lembro que na época isso foi campanha do seu Heraldo, né? Na primeira candidatura dele, ele cumpriu com o que ele tinha prometido. E para mim foi uma honra poder participar desse projeto, sabe? Foi muito bacana porque não mediu esforços, porque sabia do anseio da população, né? O ginásio parado há 6 anos. E foi o envolvimento de todo mundo da pasta, da Secretaria de Esportes, o pessoal da CEPLAN, sabe, uma dedicação assim, 24 horas, tivemos muitos problemas em relação à obra, tudo que envolve obra, né, sempre é muito cansativo, mas o prefeito não mediu esforço, foi feito com um recurso próprio, o ginásio ficou em mais de 2 milhões de reais e pôde proporcionar aquela estrutura maravilhosa que o guairense realmente merece. Então, assim, a população esperou muito tempo, eu acho que super valeu a pena e tá aí para poder desfrutar. E ele é uma referência, né? Uma das melhores estruturas aqui na região é o ginásio. Então, é só satisfação, gratidão por poder participar desse momento que foi tão importante para a classe esportiva e para toda a comunidade de Guaíra. Não tem problema, vem para cá, faça aqui, o programa é livre.
O programa é livre. Ô Camila, eu nunca me senti privilegiado. Aperta o 2. Aí o 1 é o dela. Fechou. Vai mais pra lá. Ô Camila, eu nunca me senti privilegiado na minha vida. Porque eu venho de família humilde e tal. Mas a minha mãe foi doméstica e tal. Mas depois desse relato da Vila Velha, eu que nasci dentro da Vila Velha, a minha mãe, ela impunha um limite. Quando eu era criança, quando eu era adolescente, ela me colocou um limite. Você não pode passar da relojoaria Hello Art, lembra? Aham. Que é de frente com a Com a prefeitura. prefeitura. O meu limite de ir era ali. Era da relojoaria Hello Art até o quartel e até ali na Vila Rica. Era meu limite. E aí, eu nunca me senti privilegiado e hoje eu me senti privilegiado com tudo isso que você falou da Vila Velha. Não. Que bairro maravilhoso. Cara, Vila Velha é sensacional. Deixa quieta a pimenta, Caio. Ele tá apimentado até agora, eu acho. A Vila Velha é sensacional. A energia daquele lugar é maravilhosa. Ela tem uma energia totalmente diferente. E não foi à toa que a gente escolheu lá para falar da arte e da cultura, sabe? Porque a proposta da Feira do Artesão foi criar produtos turísticos com identidade de Guaíra. E os nossos artesãos fizeram isso maravilhosamente bem, sabe? Então, hoje a gente tem cachaça artesanal, a gente tem produtos assim, bolsas que vai com a igrejinha de pedra, que tem a locomotiva. Então, assim, a gente começou a criar produtos com a identidade local. A gente tem chocolate artesanal. E durante a pandemia, o pessoal do artesanato, eles trabalharam bastante, eles venderam bastante, se aperfeiçoaram, se modernizaram, abriram Instagram. Tem gente mandando produtos artesanais de Guaíra para vários lugares do Brasil. E para nós isso é muito gratificante, sabe? Teve pessoas que realmente aumentaram suas rendas vivendo do artesanato, porque a feira proporcionou uma vitrine, né? Então, assim, às vezes eles não vendiam ali na feira, mas eles tinham contato, era vitrine. Então, para nós foi muito gratificante falar de arte e cultura dentro do local mais cultural de Guaíra, na minha opinião, na Vila Velha. Camila, eu acho que esse programa foi pouco. Muito, muito, muito pouco. Pela abrangência de história, de cultura que você pode proporcionar a nós. Eu já deixo aberto o convite para uma próxima oportunidade de você vir aqui contar muito mais histórias, falar muito mais do nosso município. Eu acho que foi muito, muito, muito pouco. E eu quero deixar esse finalzinho para você falar o que você quiser, aberto a você. Você pode, sei lá, explana aí, fala o que você quiser do nosso município, se quiser puxar a orelha, se quiser falar bem, se quiser falar qualquer coisa, esse momento é seu, fala o que você quiser. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade, parabenizar vocês, né, toda a equipe aqui pela proposta do Farol Podcast, achei super bacana, feita por pessoas de Guaíra, por jovens que acreditam nas pessoas de Guaíra, é extremamente importante, porque pelo que eu tô vendo, vocês vão trazer várias outras pessoas que vão contar muito mais coisas aí, tem várias histórias, tem pessoas que são mestres sobre história de Guaíra. O próprio Christian Aguazzi sabe muito, é um excelente professor, escreve demais. O seu Galvão, Dona Ana, tem muito mais gente para contar aí. Agradecer, parabenizar. Também agradecer a oportunidade aqui de ter trabalhado, né? Agradecer o prefeito Heraldo Trento e o Gílio por ter trabalhado durante 4 anos com toda aquela equipe que se dedicou aí para fazer. Foi uma pasta bem complexa, bem diversificada. A gente tinha dias que a gente tinha 4, 5 eventos simultâneos e para nós foi muito gratificante. E falar para o pessoal de Guaíra que não existe turismo sem a valorização da comunidade local. A gente precisa amar a nossa cidade, a gente precisa colocar em evidência, porque ela é maravilhosa, a gente tem muito mais coisa para mostrar, a gente tem muito talentos, a gente tem uma gastronomia maravilhosa, somos um povo hospitaleiro. E é isso, valorizar, viver das coisas boas, aproveitar essa beleza que a gente tem, né? E eu estou à disposição, se vocês quiserem, mais uma vez eu posso estar participando, será uma honra para mim. E é isso, desejo um 2021 abençoado para todos, cheio de saúde. Camila, desculpa o seu namorado, Benjamin, que é um futuro convidado aqui. Na beira da piscina do Hotel Deville.
Pode ser. Pessoal, o namorado da Camila é o Benjamin, que tá aqui nos estúdios. Ele é o 7º convidado do Farol Podcast. Benjamin, me desculpa, mas eu tô apaixonado pela Camila. Cara, que incrível, muitas histórias, Camila. Que honra participar desse podcast. Benjamin é um grande parceiro, vai tudo nas mesmas loucuras aí. Inclusive, a gente tem uma remada de caiaque, não sei se tá de pé ainda, marcado pra amanhã cedo. Se não tiver chovendo. Eu acho que eu vou morrer afogado amanhã, pessoal. É isso, até mais. Benjamin, desculpa, cara, mas eu tô apaixonado por essa mulher. Que incrível, que conversa maravilhosa. Foi sensacional. Eu quero que tenha uma segunda edição com você. Vai valer a pena. E, pessoal, eu agradeço muito por você que assistiu até agora. Lembrando, nossos grandes parceiros, Agência Status está aqui com a gente. É uma agência que, para você que precisa de lojas virtuais, sites, blogs, marketing, redes sociais, design gráfico, a Agência Status é a melhor opção. E também nossos queridos amigos do Santo Chopp é uma melhor opção em Guaíra. Santo Chopp, grandes patrocinadores. Brinda aí, Camila. Santo Chopp, a melhor opção em Guaíra. Para você que precisa fazer uma festa, um evento, Santo Chopp vai te assessorar da melhor forma. O contato deles está passando aqui embaixo. Um chopp de qualidade, geladinho, te entrega na hora. É só ligar que eles levam o chopp até você. Santo Chopp, Hotel de Ville, Camila. Hotel de Ville, o restaurante está à disposição, aberto a partir das 19 horas até as 23, serviço à la carte. Estão todos convidados aí a conhecer as estruturas do hotel. Ela é aberta para a população e apreciar os nossos cardápios, o nosso cardápio que é bem variado. Fica aí o convite, funciona todos os dias. Santo Chopp, Hotel de Ville e Agência Status, muito obrigado pela parceria. Obrigado você que nos assistiu até agora. Foi maravilhoso esse programa. Fica já aberto o convite, Camila, para uma próxima oportunidade. E a todos que nos assistiram até agora, um forte abraço e até mais. E Agora... plim, tchim, tchim.